Bem-vindos, eu sou o Tony Vilas Boas. E eu sou o Thiago Santana, e esse é mais um episódio do Vozes de Peso, o podcast da marca de produtos e serviços da Toledo do Brasil. Muito bem, Thiago, debutando hoje, primeiro programa. Hoje a gente tem uma conversa sobre algo que faz muita diferença no futuro da engenharia. Assim, a gente vai falar quando a universidade e a indústria caminham juntas. Então, para isso, a gente recebe aqui duas pessoas fundamentais nesse processo aqui. Tem a professora Michele Rodrigues, da FEI. Por favor, professora, se apresente só. Eu sou a professora Michele e eu coordeno o projeto entre parceria entre a FEI e a Toledo. A gente está desde 2013 juntos aí, formando, levando engenheiros para Toledo. Bacana. E Eduardo, por favor. Opa, tudo bem? Sou Eduardo, sou um dos alunos da FEI, também um dos alunos do Hub, fiz parte do Hub também bastante tempo, e trazer um pouco da experiência de como foi. Bacana. Então, acho que para quebrar o gelo, como professor Michel, a primeira pergunta nossa sempre é essa para os convidados aqui, é uma curiosidade para a gente começar, se soltar um pouquinho, uma curiosidade sua que as pessoas não fazem ideia. Te veem sempre como professora, mas não tem ideia que às vezes não faz um hobby, tem alguma coisa aí que... Eu ia falar coisas bonitas, eu adoro teatro, mas não, eu falo muito palavrão. E você, Eduardo? Eu uma curiosidade, assim, gosto bastante de jogar futebol, gosto bastante de jogar bola, e eu tive o prazer de jogar com a melhor lateral direita de São Bernardo, que é a professora Michele. Uma vez a gente organizou o time do Hub para jogar contra funcionários da FEI, e foi nossa lateral direita. O Michele representou, vestiu a camisa e foi jogar. É difícil jogar com aluno. Então, porque... a curiosidade estava aí, pô. Tava aí. Ela guardou pra mim, deixou a oportunidade. Todo mundo ali, você não me passou, você me deu nota 0, e eu jogando com os caras. É risco, né? A gente tem a Copa Toledo lá também, a gente tem gerente que não vai jogar, não. Então. Vou pensar antes, né? É melhor, deixa pra lá. Pesado. É muito bom. E então, para começar aqui, professor, eu queria perguntar para você, assim, hoje você tá lá no Hub, tem essa conexão com a empresa, mas como é que é essa nova geração de engenheiros, assim, o que mudou mais na sala de aula, vamos dizer assim, nos últimos anos? É algo até que eu reclamo bastante com eles. Como acessar eles? Eu monto um grupo no WhatsApp. Aí eu chamo eles no WhatsApp e ninguém responde. Aí eu chamo no particular. Aí demora, mas às vezes responde. Eu até brinco com eles, né? Como é que eu converso com vocês? É pelo Discord? Qual que é a ferramenta, né? Onde eu encontro vocês? É pelo Instagram, direct? Então, eu acho que a gente não está sabendo como acessar eles, né? Qual que é a forma de encontrá-los, talvez. Acho que esse está sendo a nossa grande dificuldade. E aproveitando essa pergunta do Tony, e os desafios para manter esse engajamento? Aí a dificuldade, a gente tem que se reinventar para conseguir encontrar. Aí encontrou e para manter agora esse engajamento. Temos que... eu brinco que a gente dança cancan na aula, né? Porque o celular não dá para competir, né? Não dá para competir. Se a sua aula começa a ficar cansada, chata, ele vai pro celular. Todo mundo iria pro celular, né? Então... eu acho que é fazer breaks, fazer hands-on, fazer coisas mais práticas, não só teoria. Acho que agora com o IA muito eles pesquisam, né? Então talvez eu acho que a gente trazer eles, que é o objetivo do nosso convênio com a Toledo, problemas reais, né? Quais são os problemas que a Toledo está vivenciando, levar para os nossos alunos, ainda durante a academia, tentar resolver. E quando eles conseguem, é o ápice. E já aproveitando, você comentou justamente como é que nasceu essa parceria FEI Toledo? Você está desde o início? Porque eu estou na Toledo, assim, já sempre existiu a parceria. O Hub é algo mais recente, mas como é que nasceu isso? Perfeito. A gente tinha o antigo reitor, super parceiro da Toledo, já prestou vários serviços para Toledo como consultor, amigo próximo do Paulo, né? E eles começaram a namorar essa ideia. Gente, a gente tem que ter essa conexão, tem que ter esse approach, aproximar os alunos das indústrias.
E aí, desse namoro dos dois, surgiu a parceria. É um projeto com incentivo fiscal, então é um projeto com verba, né, a gente tem uma relação, né, com o Ministério da Educação, e o objetivo deles, né, aproximar a academia da indústria e o contrário também, né, que a indústria possa estar dentro da universidade, né, a universidade ela é multidisciplinar, ela tem todas as áreas e as academias, então acho que é um benefício mútuo, né. E essa Isso era uma dúvida, assim, a gente estava conversando antes, organizando ali, surgiu a dúvida, assim, esse hub hoje, você tem parceria com outras empresas ou é uma exclusividade da Toledo? A parceria? O objetivo era que ele fosse, né, que a gente conseguisse agregar mais parceiros. mais parceiros, mas o tamanho do projeto, ele tem, a gente agrega da engenharia, a qualidade, então ele tem um volume muito grande, né, então acabou que não comportou o espaço físico ali que a gente tem do hub e outras indústrias. Entendi, mas isso era uma dúvida, a gente conversando antes, organizando as ideias ali, surgiu e, mas será que tem outras? Eu falei, não sei, na hora a gente pergunta e se descobre. E essa parceria, essa ideia dessa parceria da Toledo com a FEI, a universidade com a indústria, essa parceria no início já foi que motivou a levar a criação do hub? Já foi do início, a parceria foi uma parceria para depois o acontecimento do hub, ou o hub já veio essa ideia desde o início dessa parceria? A ideia é desde o início. A gente faz benefício do que chama da lei da informática, que eu acho que é algo que muitas indústrias desconhecem. Né? A lei da informática é do governo federal, que fornece incentivo fiscal para as empresas aplicarem em pesquisa e desenvolvimento. Né? Com base nisso, montou-se o hub desde o início. No começo, era trabalhar com produtos que a Toledo já comercializa, né? Então, os nossos alunos estarem trabalhando nos produtos que já existem. Depois que a gente veio também com inovação. Então, prospectar, trabalhar em produtos a longo prazo, né? Entendi. E Eduardo, o que te levou a entrar no hub? Como foi a jornada, assim? Tava na faculdade, falou, vou tentar. Como é que foi isso? Então, foi meio por acaso mesmo, assim. Eu tava no período da faculdade, tava aqui, mais ou menos quinto semestre, e eu tava buscando, eu não tava na época de buscar estágio ainda, eu tava na época de buscar projetos. Então, a FEI, ela tem bastante projeto, tem RoboFEI, tem o Baja, todos esses são projetos muito voltados para competição. Então, é um projeto formado por alunos, e eles competem. E aí surgiu do Hub. O projeto da Hub foi acho que uma das primeiras aulas que eu tive com a professora Michele. Aí ela encaminhou a vaga e eu vi que era um projeto que envolvia muito das atribuições, muito coisas de trabalhar com a empresa mesmo. É muito do que é fundamental do Hub. Então, trabalhar com coisas reais e eu achei uma boa oportunidade. Era o que eu estava procurando, era me engajar em algum projeto dentro da faculdade e engajar dentro de um projeto que já está ligado com a indústria foi tipo a união dos dois mundos, o melhor dos dois mundos, sabe? Foi nesse contexto que apareceu para mim. E aí, quando você entrou no Hub, lá no começo, você imaginou que essa experiência que você ia ter no Hub poderia levar uma oportunidade na Toledo? A gente cogita de começo, né? A gente prospecta sempre assim, introduzindo o mercado de trabalho, e foi uma boa oportunidade. Foi a minha porta de entrada para conhecer a Toledo também. Então, você vê as balanças assim no mercado, só que você não tem a dimensão do que é. Então, a partir do momento que você está lá dentro e trabalha com os produtos, ajuda no desenvolvimento, você descobre o que vai muito além, sabe, disso. E aí você tem o interesse de continuar e como você tem acesso aos gestores, tem acesso a outros coordenadores, tem acesso a funcionários dentro da Toledo, você acaba, de certa forma, se sentindo parte. Então, você vai sentindo essa vontade de entrar na Toledo mesmo. Entendi. E você ficava, assim, no início, ali, quando você ficava, era o Hub permitia, você trabalhava lá dentro da universidade e fazia uma ponte para dentro da Toledo? Como é que era isso? Ou não, você já, quando começou, já ia direto para Toledo? Ou não? Como é que funcionava isso no início? Então, como a gente foi um dos primeiros, teve até algumas questões de... O projeto, ele era inicialmente pensado para a gente ficar mais tempo no Hub mesmo. Então,
o pessoal do software eles conseguem ficar mais dentro do hub e ficar ali conseguir fazer todas as atividades dentro do hub. Só que a gente eu sou da parte de hardware, recorrentemente a gente tinha que ir trabalhar tinha que E ir lá lá. ver na prática, né? Isso, então a gente tinha que ir muito para lá. E aí a gente ficou meio nesse processo híbrido. A gente chegou até alguns... E onde é mais legal? Hã? Onde é mais legal? Calma aí, eu respondo pra agradar o hub ou pra agradar a Fei? Não, pode agradar a Toledo. Pra agradar a Toledo? Não, mas sendo bem sincero, eu gostava mais de ir pra Toledo mesmo. Eu gostava de ir pra Toledo que você tá dentro do ambiente mesmo, sabe? Você já se sentia pertencendo, Isso, fazendo a transição de universidade com a indústria? isso. É a sensação? Essa era a sensação. A sensação de que você já tava já dentro da empresa e ajudando mesmo. Muito das atribuições que que os bolsistas no geral recebem para participar ativamente de resolver problemas, de desenvolver produtos. A gente trabalhava ativamente mesmo. Você lembra da primeira experiência, assim, que você falou assim, caramba, tô trabalhando dentro da indústria, tô dentro da Toledo. Tem essa recordação de como é que foi o primeiro sim. projeto, assim? A primeira tarefa que eu tive foi nas primeiras semanas. Eu cheguei e era um projeto de posicionamento de câmera para ver todo o comprimento do caminhão, para não ter divergência de carga. E aí o meu gestor, que é o Leandro, que eu inclusive é meu gestor até hoje, ele passou todo o descritivo de o que tinha que fazer, que era uma câmera e tudo mais. E como era a primeira semana, eu até fiquei meio assim assustado. Nossa, será que é um teste? Eles estão me testando? É um testinho pronto que eles mandam? E aí depois de um mês, ele foi implementado lá. Caramba! Então a gente realmente tem essa importância, sabe, do que a gente faz. E sempre com o apoio tem um gestor ali que tá de olho, vendo, direcionando para. Então essa vantagem é essa, tá aprendendo, tá a mão na massa e tem uma pessoa te apoiando. E essa relação do gestor já desde esse início já é ele já te vê como um profissional. Ele já não te vê só como tá na universidade ali, ele trata o tratamento é de profissional para profissional. Verdade. Tem essa tratativa mesmo. É muito difícil competir com eles. A gente, professor, competir com os gestores. A grande maioria deles, lá a gente escuta, né? Eles admiram e eles se inspiram nos seus gestores. E acho que até agradecer aí a Toledo, todos os gestores da Toledo, porque o papel deles é muito importante. Você vê, às vezes, vamos falar do cowboy, super ocupado, o cara está envolvido em milhões de trabalhos, mas o cara desce. E não é assim com um estagiário, né? Então, agradecer, eu acho que falar que eles são... Assim como o professor tem um papel muito importante na vida dos alunos, acho que o bom gestor também. Né? É uma continuidade, né? Sim. É alguém que vai continuar nosso trabalho, vai nessa orientação, nessa formação. Sim. E ia perguntar justamente isso, como é que, assim, você sente, assim... O aluno do Hub, assim, quando ele volta para a sala, tipo, ele volta diferente? Muito. Como é isso, assim? Muito. Às vezes ele volta de bigode, né? É muito diferente. Eles voltam mais maduros, né? Mais... se sente, às vezes, até menos brincadeira, menos adolescente, se sente eles... com mais domínio, propriedade, aí eu vi isso, vendo pontos importantes até para levar para o trabalho, não, isso aqui eu estou num projeto que isso aqui vai ser útil agora, então às vezes eles abordam os professores mais, né, eu acho que... Esse embasamento, essa experiência pega da teoria, do que foi passado para eles, e essa experiência na prática, aplicar. Essa união, essa junção aí, dá uma estrutura mesmo, né, voltam completamente diferentes, né, eles voltam de um semestre para o outro, se sentem eles mais maduros. Que legal. E assim, onde que você percebe hoje, assim, o maior gap entre o que é ensinado na sala e o que o mercado exige? Tendo essa visão, assim, do aluno, que é o seu dia a dia, né, você está vendo quem está indo para o mercado e quem está só mais a parte da teoria, né? Acho que talvez o Edu possa complementar, mas assim, trabalhar em grupo, né? Eu acho que a gente tenta às vezes isso, às vezes a gente não consegue muito na academia. Acho que normas
fazer eles lerem normas, a gente também não consegue muito. E eu vejo os alunos patinando nisso, porque a Toledo nada sai sem um Inmetro, sem uma norma, sem, né? Então, você vê eles debulhados às vezes, o mês inteiro procurando uma norma, procurando... Então, acho que isso é uma lacuna nossa também. Eu acho que vai muito disso também, realmente, complementando o que o professor falou, é pesquisar patente, pesquisar datasheet. Você está dentro da universidade, você pesquisar o datasheet de algum componente, você não tem tanto incentivo, sabe? Do porquê que eu vou pesquisar aquilo. Acho que a palavra é justamente essa, incentivo. Tem isso, também tem a questão de, lá dentro, você tem outras preocupações também, né? Então, às vezes um cálculo fisicamente funciona, mas a gente não sabe... Dentro da empresa tem outros fatores que também impedem, por exemplo, custo, se tem mão de obra para fazer, se tem as máquinas necessárias, então tem toda essa outra gama de links que você tem que tomar cuidado, e quando você está dentro da academia, geralmente é só o bateu ou não bateu o cálculo, sabe? Então quando a gente traz por real, a gente vê se é viável ou inviável, porque tem muitas outras pessoas envolvidas, é uma cadeia muito grande. E lá no passado, Eduardo, o que mudou do passado para hoje, a sua visão da engenharia quando você começou para a atualidade? Olha, o que mudou da minha visão, acho que até da minha experiência mesmo, é que depois do Hub, depois de ter esse contato, você começar a aplicar a engenharia mesmo, dá até mais gosto de você estudar mesmo, sabe? Você continuar se profissionalizando, sabe? Porque quando você estuda muito, assim, e não põe em prática... Você sente que está faltando alguma coisa, sabe? Quando você não produz, é o que eu sinto, pelo menos. Vai nisso, nessa do incentivo, lá encaixa qualquer... Mas eu vou falar que a gente teve sorte, né? Nós somos beneficiados dessa parceria com a Toledo em especial. Porque não é toda indústria que faz engenharia, né? Que às vezes é só venda, né? Então, assim, os nossos alunos e a gente, acho que desenvolve, que né? desenvolve produto. Que desenvolve produto, né? Então, acho que a nossa sorte, né? Eles estão envolvidos e eles veem depois o produto deles pronto. Né? Isso é bem legal. Desenvolve gabinete, desenvolve placa. Começo, meio e fim, né? Você não vê só o fim do processo. Começo, meio e fim. Você tem participação naquilo, né? Você vê uma balança ali e você saber que você, mesmo minimamente, você participou daquele projeto, sabe? É gratificante mesmo. Então, é realmente você falar, o que o engenheiro, né, faz. É isso, né? E eles estão tendo essa oportunidade com o projeto e depois com a Toledo continuar trabalhando nela. Maravilha. E o que, assim, Eduardo, o que você aprendeu, assim, aproveitando justamente isso, você vê no início, começo, meio, fim do processo, o que você aprendeu hoje nesse período todo, dentro da Toledo ali, que talvez, tipo, na sala de aula foi algo que você, às vezes, algo que não entregaria, tipo, algo que você percebeu no dia a dia ali no dia a dia? Eu acho que mais essa questão de o senso de responsabilidade também, muito grande, de você saber que vai afetar em algum outro estágio do desenvolvimento que você está fazendo, e essa preocupação também dessa parte de normas também, que a professora falou, que tem que seguir norma, tudo que você está fazendo, ainda mais a Toledo, que trabalha com processos até metrológicos também, em alguns casos. Eu acho que é isso, esse senso de responsabilidade, sabe? Na academia, a gente é muito na questão da nota, né? Então, seu desempenho, você tem uma nota. E na indústria, seu desempenho, sei lá, tem um produto, tem um impacto muito grande. E acho que a gente tinha conversado antes, você tinha comentado do trabalho em equipe também, que é algo que... sim. Uma coisa é você trabalhar em conjunto, no grupo ali da faculdade. E outra é quando você tem contato com outras áreas. Outras áreas, Você trabalha com o pessoal dentro da Toledo mesmo, tem todo um andar de engenharia e desenvolvimento, e de característica cultural da Toledo mesmo, o pessoal é bem solícito, e você tem acesso, sabe, às pessoas. Então, você tem acesso a vários campos de... pessoal da engenharia mecânica, pessoal da engenharia de software, pessoal da engenharia elétrica. Então, você tem essas fontes de informação, sabe? Esse trabalhar em equipe de o que eu estou fazendo, às vezes é viável para mim, mas fica inviável para o software. Então, essa questão de você saber pensar na próxima etapa, pensar no próximo profissional também, né? Que depende do seu trabalho também. E esse ritmo da indústria, no começo, ele te assustou ou te motivou? Quando você fez essa transição, mesmo já no Hub ali, mas
tá valendo desde o começo, mas agora é o segundo valendo mesmo, aquele empurrão, ou a passagem ali, te assustou ali, ou você falou, não, eu tô preparado e te motivou mais ainda? Acho que me motivou bastante. Muito porque acho que, não sei se é mais exclusivo do setor que a gente tava, que era, quando eu entrei, foi verificação de projeto. Então, vinha coisa de bastante área. Então, vinha coisa de MVI, MVC, vinha do industrial, do comercial. Então, sempre tinha algo novo, sabe? Então, você sempre queria terminar uma tarefa para saber o que ia vir depois. Porque pode vir de qualquer área, sabe? Entendi. Mas você trouxe um ponto muito importante. Esse é o mais difícil de casar. O time da empresa e o time da universidade. Então, muitas universidades não topam essa parceria porque, às vezes é muito difícil da gente conciliar. A universidade, geralmente, são projetos de 1 ano, 6 meses, né? Porque é burocrático, tem que mandar papelada, às vezes o bolsista precisa de uma bolsa, né? Então, isso fica moroso o processo. Mas a indústria é importante essa semana. Pode ser que semana que vem não seja mais, né? Porque viu que não vamos seguir por essa linha, porque essa pequena pesquisa já falou que não é mais. E aí, como é que você explica na academia? Não, olha, então, não é mais importante. Então, é muito importante esse casamento. Então, muito amarrado, né? Tem que estar amarrado, tem que estar comprometido dos dois lados e tem que todo mundo ceder, né? A academia ia ceder um pouquinho e a indústria ceder um pouquinho. Mas esse é o mais difícil, o time. E aí pega esse time que você citou, tanto da parte da universidade quanto do gestor, o perfil que é passado para vocês que já levantam um perfil ali, já tem engatilhado alguém para passar. Excelente, excelente. Como que é a divulgação, até divulgando, a gente está com vagas abertas para o convênio. Está com vagas lá para os alunos participarem. Então, aluno, você já aproveita e faz o convite ali para os alunos, para a gente já faz o corte para você ali, para publicar. Você, feiano, venha participar do projeto. A gente está com vagas abertas em engenharia elétrica, automação, robôs e mecânica. Venha conhecer a gente está no 4º andar. A gente apresenta para vocês, os nossos alunos podem complementar, falar como que funciona. Venha nos conhecer. Maravilha. E aí, como que funciona? A Toledo encontra uma necessidade, uma dor, né? Internamente com seus gestores, e aí passa para a gente o perfil da vaga. Se é um elétrico, isso é algo também muito importante do Hub. A gente é multidisciplinar, a gente já teve até de produção? Um PD, a gente zoa ele, engenheiro de produção lá, a gente brinca com ele, sofre bullying lá com a gente, mas ele e era engraçado que ele desenvolvia produto. Sim. Né? Um engenheiro de produção que fazia programação, que fazia hardware, né? Trabalha bastante com IA mesmo. Com IA, muito legal. E aí vem esse perfil, né, dos pré-requisitos, o semestre, às vezes tem um semestre mais para o final, ou às vezes é uma galera que ele quer formar, então é importante mais no começo, porque aí fica mais tempo junto com a Toledo. A lapidação, então depende, isso. Varia. E aí vem de vocês, aí a gente divulga internamente com os alunos, a gente recebe vários currículos, né? E aí a gente devolve para vocês fazerem essa avaliação, essa entrevista. Alguns fazem prova. Você fez prova, né? Fiz. Prova de eletrônica. Teve a provinha. Teve uma provinha de eletrônica. Entendi. Então a prova você fez com o pessoal da Toledo, para provar, para entrar no Hub. Isso. Então o processo foi um processo bem cara, você prestar vestibular. Aí tem um processo pro Hub e tem um processo pro Toledo. Isso. E aí e vou te falar que eu não sei como, mas a Toledo geralmente pega os melhores. Eu não sei como, cara. É muito tem um dedo bom ali, vai. Tem um dedo bom, geralmente eles procuram os melhores. E a gente tem uma coisa interna da FEI, que o aluno não pode ter dependência. Que senão ele já é excluído do convênio. Então, se o convênio estiver fazendo mal para a vida acadêmica dele, ele também... Entendi. Então, ele tem que aprender a dosar, né? O estágio, o trabalho com a vida acadêmica. Daí já vai aquela questão da responsabilidade que você estava falando. Já começa ali... E acho que a percepção, às vezes, da mudança dele é justamente isso. Não dá mais para ficar no castelinho. Bebendo cerveja. E você estava comentando justamente comentou sobre o cowboy.
Como é que é essa interação dos alunos com os gestores? Tipo, a recepção deles, qual a importância deles? Queria que você falasse um pouquinho sobre os gestores da Toledo com a equipe do... Legal. Então, assim, a gente, uma vez selecionado esse aluno, né, ele é direcionado para esse grupo, para esse gestor, ele faz integração, e é muito engraçado até, né, até dividir com vocês. Os nossos alunos não vão nem preparados para a integração, eles vão de bermuda, às vezes. Está tão ainda no cabeça na faculdade. Estão na faculdade e esquece que é uma indústria, né? Sim. É uma indústria que ele não vai entrar, ele não vai passar nem na portaria. Né? Netinho já barra lá na entrada. Já fala assim, ó, não É isso, o Netinho continua barrando aí. Uhum. E aí teve uma época que a gente começou a avisar, mas a gente falou, não, faz parte do amadurecimento desse aluno, né? Então agora a gente deixa. Se ele vai... É de propósito agora. É pra não esquecer mais. Vai, volta pra casa, se troca e e volta. volta. Exatamente. Sabe as barreiras do caminho? São essas aí. É isso. Mas é igual pai e mãe, né? Tem coisas que você fala assim, não põe o dedo na tomada. Então vai. Então põe o põe, dedo, pra põe, ver. põe, Eu não ponho nunca mais. É isso. E aí, durante essa... E aí eles fazem integração, conhecem como é a indústria, essa seriedade, né? Fazem passam a ter um login, um e-mail, né? O que eles mais gostam lá de almoçar lá. Refeitório da Toledo. Refeitório da Toledo. E aí eles, mesmo aqueles que ficam na FEI, a gente tem todo o sistema, né? Webcam, headset, então eles estão no Teams de vocês, então eles estão constantemente em reuniões, né? Às vezes a gente entra na sala, a gente também erra, né? Gritando, falando alto, e tá todo mundo em reunião, né? Então a gente... Às vezes tinha uma época que a gente queria pôr uma plaquinha. Um displayzinho. Assim, que tipo Gravando, no ar, né? né? No ar, em reunião, né? Isso é algo que a gente aprende lá também, né? Sim. Eles já têm que aprender desde agora, que tá todo mundo ali trabalhando e tem que falar um pouquinho mais baixo, enfim. Hoje em dia, se você entrar na engenharia, é muito comum, assim, é um volume muito grande de pessoas conversando com o pessoal no hub e com outros hubs que a gente tem espalhado pelo Brasil. Então, assim, é todo momento conectado, tem alguém conectado. Então, na engenharia, geralmente, a gente entra meio que em silêncio. E eles aprendem isso também lá, a gente às vezes aprende, a gente erra também às vezes lá, mas aprende. E aí eles... a gente escuta lá, alguns estão diretamente conectados com o próprio gestor, que é o caso do Cowboy. Alguns, dependendo da área, vão para Outras áreas, né? Um gestor abaixo desse, né? Uma outra célula. Ficam responsáveis, às vezes não diretamente pelo gestor. Tem alguém abaixo do gestor para ele se reportar. E aí, essa é mais ou menos como funciona a relação entre eles. E vocês, a parte da universidade, essa interação deles com os gestores, vocês têm alguma participação? É passado algo para vocês? Como que funciona? O que a gente faz? Como a gente tem que fazer relatório para o Ministério da Ciência e Tecnologia, todos os nossos alunos têm que fazer um relatório mensal. Na data correta. Na data correta, tem que entregar. Então lá eles entregam o que eles têm trabalhado, o que eles têm feito. E a gente, de tempos em tempos, marca uma reunião e todo mundo apresenta pra gente, né? Olha, eu tenho. Por quê? Porque qual é o viés da academia? Publicação. Então a gente precisa participar de congresso científico. Você foi em algum? Não lembro. Congresso científico, acho que eu não cheguei aí, prof. Então, algumas das coisas que eles trabalham, a gente consegue reverter para uma pesquisa. Algo que possa ser divulgado, né? Que tenha um acordo interno. E aí os nossos alunos vão no congresso, a gente teve já alguns que foram apresentar, né, no que eles estão trabalhando. Então, o nosso papel além de administrativo, ver do que eles estão trabalhando que pode ser divulgado para a academia. Entendi. E dá para aproveitar os projetos ali, né? Isso. E pro Eduardo, eu queria perguntar para você como é que foi essa experiência, assim, da universidade, estar no hub e de repente, assim, ter contato com tantos produtos e de tantos segmentos diferentes, né? Você pega ali, você entra na engenharia, já tipo a parte do marketing do comércio, do varejo, né? A parte industrial. Como é que foi isso, de repente chegar já com tantos segmentos diferentes dentro de possibilidades?
Eu vi como uma oportunidade. Achei, que nem eu havia falado, quando você... o nome Toledo é muito associado para mim, né? Eu acho que boa parte do público geral tem a visão de balança comercial, tá? Balança de mercado, tudo mais. Eu, quando me apresentaram, eu falei, balança de pesar banana. Quer dizer, a visão, acho que de todo mundo, assim, até do entrevistado, às vezes, que não vai entrar para trabalhar, se não faz uma pesquisa prévia antes, tem essa percepção de o contato que a gente tem com o equipamento é geralmente no varejo, né? Na indústria é algo muito difícil ter acesso. Na farmácia eu não digo porque eu não peso na farmácia, mas tá lá também. Eu posso falar um pouquinho, aproveitando aqui, eu tô há 10 meses. Então, quando eu fiz a entrevista, tal, o meu processo, cabeça, balança que tem na farmácia, mercado, açougue, padaria. Quando eu entrei, a pessoa começou a falar de balança rodoviária. Eu falei, mas aquela parte de pesagem, não é isso que eles estão falando, não. Aí comecei, exatamente, é isso. Então, você vai abrindo abre um leque gigantesco. Um leque mesmo. E aí abre um leque de oportunidades, né? Que eu falei, trabalhava na verificação de projeto. Corrigindo, o gestor era o Elson. Então aí foi que nem a professora tinha falado. Tem o gestor e aí geralmente ou você fica diretamente ligado ao gestor ou então a outra pessoa... Um supervisor, um coordenador isso. E por aí. E aí na verificação de projeto você começa a pegar bastante coisa, você pega bastante produto e é muito bom, como eu falei, você sempre vai estar exposto a algo novo, a algum produto novo, alguma tecnologia nova. Então eu vi assim realmente como uma oportunidade. A gente estava, né, falando ainda dos produtos, eles vão trazendo pra gente, no que você está trabalhando agora? Eu estou trabalhando de pesar grãos. Pesa grãos também? Pesa grãos também. Aí, e você? Tô num de pesar boi. Pesa boi também? Pesa boi também. Então é tudo, né? Se for parar pra pensar, no agronegócio tem infinitas possibilidades. Dá pra pesar minha sogra. Dá pra pesar. E é isso, assim, é um leque muito grande, né? Um portfólio muito grande de produtos. Imagino para vocês chegando lá com tudo isso. E puxando o gancho que você tinha falado de que você vê na academia, e como o leque é muito grande, você tem vários assuntos que você tem aula que você pode aplicar. Então, um dos exemplos foi a questão eu estava tendo aula sobre parte de aterramento, tecnologia de aterramento, e aí um dos problemas era algum cliente estava com problema de aterramento. E aí você já resgata os slides né? Você já resgata os slides, aí pesquisa mais, aí apresenta, vê se é uma solução viável. Então, como tem um leque muito grande de projetos que a Toledo atende, é uma oportunidade que você tem de pegar muito mais coisas da faculdade que você está aprendendo ali, que está fresco na sua cabeça, e até fresco no mercado mesmo, né, que a faculdade trabalha. São tecnologias novas e você tentar trazer como solução para dentro da Toledo mesmo. Teve até o nosso aluno, né, de engenharia de produção, que trabalha na inovação. Ele trouxe uma vez também que foi muito legal. Ele estava trabalhando num projeto que era aprimorar a balança de banana do comércio para cego. Então, o que eles fizeram? Eles foram até centros de pessoas com deficiência visual, conversaram com eles. Acho que ele trouxe essa questão. Ele falou, foi muito importante ouvir do usuário, né? Como você acha que a gente tem que aprimorar a balança? Né? A experiência do usuário mesmo. A experiência do usuário. O operador poder ter um acesso fácil. Isso, para depois eles aprimorarem o produto. E é algo assim, acho que todo dia é uma novidade, né? Não tem você não vai cair numa mesmice. Numa mesmice. Bacana. E como é que os gestores, a gente estava falando dos gestores, como é que eles te receberam, assim, como recebem os novos alunos, no modo geral, na engenharia, onde você está lá? Acho que não só os gestores, mas todo... Eu falo gestores, mas eu digo coordenadores, assim, sim. A equipe que lidera, vamos dizer assim, os departamentos no geral. Eles são bem presentes, é bem um trabalho bem de tutor mesmo, assim, sabe? Então é você fazer, assim, desenvolver, apresentar, e ele, não, muito legal, mas a gente pode melhorar isso, a gente pode aprimorar essa parte, e foi bem do que você tinha falado mesmo, de você fazer parte do desenvolvimento, mas ter alguém ali te
te direcionando. É bem com esse perfil mesmo, é bem papel de tutor mesmo. Entra muito no que a professora Michele falou o gestor descer e te ajudar, sabe? Então, quanto a esse tratamento de todos os gestores, é impecável mesmo, até de outros setores mesmo, quando a gente... Isso é uma das coisas legais também que o Hub consegue proporcionar, e você ter esse contato com a Toledo, você precisar de um profissional de uma outra área, é uma pessoa que é especialista em outra área, a gente tá com uma dúvida, consegue ajudar a gente? Ele vai lá, ajuda, e a gente consegue desenvolver da melhor maneira. E aproveitando essa ideia da cultura, que é cultural da Toledo mesmo, cultural. Todos os gestores, todas as áreas, você tá lá dentro. Fala um pouco pra gente como que então, tem essa proximidade com os gestores, coordenadores, mas a proximidade com a direção. É muito importante também, é muito legal, é bem legal, acho que até meu primeiro contato com o Paulo Regler foi, a gente estava testando alcance de tag, né, RFID, e passa um senhorzinho, é muito importante por conta disso, não sei o que lá. Aí ele foi embora. Aí acho que foi até o Samuel. Tava eu, Samuel, e um outro, que o Samuel também foi bolsista junto comigo. E um outro funcionário da verificação de projeto, ele falou, sabe quem que é? Eu falei, não sei, ele é o presidente da empresa. Aí eu, caramba, cara, ele veio, conversou com a gente, foi embora. E de uma forma natural, né? Muito natural. Então, normal ver o Paulo, até o Freire, ali no refeitório, então você sente que realmente é uma coisa só mesmo, sabe? E até também lembrando de uma vez que ele foi prestigiar a gente lá no Hub, a gente fez uma apresentação para mostrar os nossos projetos para ele. Tem foto, né? A gente acho que passou... Tem uma foto desse dia que o Paulo teve lá com a gente. E aí você vê que o presidente da empresa está interessado no... Aí, vou jogo na tela aqui, Tá interessado no projeto, é muito... Aqui foi o dia da inauguração, né? Então ali a gente tem a sala que os alunos ficam, aí já passaram vários... Você tá ali, no fundão. O bigode não deixa esconder ali, ó. O japonês também tá lá, então. né? E tem vários aí que estão trabalhando o Eric, internamente. A Duda também. A Duda também tá lá. Esse é algo que a gente tenta também, levar mais mulheres a esse dia. Então o Paulo tá aqui, ó. Inclusive esse é o espaço que vocês têm não, aí é uma sala aí é uma sala de apresentação, né? Entendi. Vocês ali. Tava eu, Samuel e o Vinícius, que a gente era do mesmo setor. E aí foi o dia que eu comentei, né? Então, o Paulo sentar lá e vamos ver o que vocês estão fazendo, assim, você poder apresentar o que você tá fazendo para ele, é algo que realmente dá até... você sente muito valor também, né? No que você tá trabalhando. Aqui tinha bastante gente aqui dessa época. Casa cheia. Casa cheia. O Tiagão também tá lá. Thiago tá lá, o Rodrigo, o Samuel. O Paulo tá lá. Paulo tá lá. E aqui foi uma visita na Toledo. A gente também todo ano procura levar o time a Toledo. Assim como a gente faz reuniões internas e a gente tenta apresentar, a gente também quer apresentar o que todo mundo faz para todos os gestores. Porque às vezes um outro gestor fica sabendo o que está sendo feito numa outra área e aí tem sinergia, a gente pode desenvolver outras coisas. Então, importante. Essa foi... Então, essa visita são... se não me engano, são 2 visitas no ano, né? Que geralmente a gente organiza no primeiro semestre e segundo semestre. Segundo semestre. E são visitas não só para o pessoal do Hub, no caso é para a universidade, quem quiser ir conhecer um pouquinho mais sobre a Toledo ou não? Como é que funciona isso? Não, a gente você deu uma ideia. Vou anotar no meu caderninho. Sem querer, né? Alunos da FEI. Não, a gente leva os alunos do Hub todo ano para os alunos apresentarem o que estão trabalhando para o corpo da engenharia. Entendi. Aí são todos os gestores podendo ver o que a gente está fazendo. E já teve casos, né, de um gestor falar, você está fazendo isso? Com outro gestor, e ele, vamos trocar uma figurinha, né? Então, acho que é importante também. Acaba virando uma solução de algo que eles nem sabiam que podia ter uma sinergia. É isso. Que é algo importante, comunicação, né? A gente está né? comunicando.
E a gente falou um pouquinho, mas eu queria entender um pouquinho melhor sobre o processo seletivo, como é que foi. Você comentou, acho que geralmente o pessoal da Toledo ajuda nesse processo. Mas e vocês lá já ficam de olho? Como é que funciona isso para atrair talentos para o Hub? A gente a gente tenta ser mais imparcial, né, e seguir o processo como um todo, mas aqueles alunos que a gente, às vezes, ou já deu aula, ou já fez um projeto de iniciação junto, ou já fez uma pesquisa junto, que a gente tem um maior contato, né, a gente só informa, olha, esse aluno a gente já deu aula, é um aluno que tem tal e tal características. O que a gente tem observado também é que muitos alunos com curso técnico, né, têm apresentado um melhor resultado, porque acho que ele já sabe mais a base, né, já um hands-on ali, como, né, um multímetro, já sabe um básico, e aí a gente tem observado eles indo mais além. Então, a gente tentando interferir, mas a gente fala. Isso, então, é uma junção ali do perfil, também da questão de observar talento, e além do conhecimento técnico, o que mais conta para participar desse processo, para vocês baterem o olho e falar, opa, aqui tem um talento, possível talento, o perfil encaixa, mas só o talento conta, precisa de algo a mais? Olha, eu vou te falar que tem gestor que é bem criterioso e que eu posso mandar para ele 10 currículos e o cara não gostou. Fala, como assim ele não gostou? Ele não gostou? Aí eu tenho que caçar mais currículo, mais CV. Então, às vezes, acho que na entrevista, né, você também consegue captar algumas coisas do perfil do aluno, né, acho que do que ele sabe, do que ele já trabalhou, né, então aí me dá mais trabalho. E você, Eduardo, eu queria saber assim, como é que foi a gente comentou sobre o processo seletivo, que você falou que foi isso, você acha que já te preparou para o que ia vir depois, só a seleção, porque você entrou na faculdade, você falou que foi no 5º semestre, né, se não me engano. Por aí, 5º, 6º semestre. O processo seletivo eu gostei bastante, uma questão que você falou que você já te prepara para a vaga. Acho que sempre uma das questões que eu achei muito interessante que envolvia, eu lembro mais ou menos até do anunciado, você é funcionário digital do departamento e você tem que comunicar para o seu cliente que houve um atraso. Escreva um e-mail respondendo a essa situação. E é algo que... Então foge totalmente Exatamente. E é o dia a dia. Foge totalmente do que você aprende na universidade, assim, que você não vai ter esse contato com o cliente, você não tem essa responsabilidade, você sabe, de entrega para cliente, e você tem que responder um e-mail. Eu acho que foi, assim, pensando na questão de filtragem, é um bom tipo de filtragem para Toledo, e é uma boa experiência até para o candidato, sabe? Para saber que é algo que você vai ter que se preocupar no futuro, que você vai ter que se preocupar de responder e-mail, não só para cliente, mas para gestor e tudo mais. Então, essa foi uma ótima... E, cara, você lembra quanto tempo faz isso? Você ainda teve... Faz uns 4 anos já, mas foi bem marcante. Recordo, marcou, né? Marcou. Foi bem marcante. Gostei bastante dessa dinâmica que fizeram. Bacana. E é isso, e também teve a questão da entrevista com o gestor, né? Eu acho que entra o que a professora falou. Aí a entrevista com o gestor acho que fica mais particular de cada um, né? É com você, né? Aí nesse momento Você foi de bermuda? Né? Não. E aí, aproveitando essa sua resposta, esse gancho aí da transição do Hub para Toledo. A gente falou um pouco já, mas como que foi para você? Você, Eduardo, na sua cabeça, como já estava? Você já estava... tô excelente para ser profissional, tô bem aqui, eu tô na questão da universidade ainda, eu tô no meio dessa transição, tô preparado. Eu acho que o Hub prepara você muito bem. Que eu falei, até pelo acolhimento, a tratativa que você tem com todos os gestores, te faz muito ter esse senso de pertencimento da equipe. Então, desde que eu saí do Hub e parti para Toledo mesmo, foi bem natural, foi uma transição bem natural. Eu acho que foi até muito bom para ter essa transição, sabe, de universidade, mercado de trabalho. O Hub conseguiu naturalizar muito bem essa transição. Até mesmo porque no Hub você, que nem a professora falou, você recebe seu e-mail, você recebe seu Teams,
Então você tem seu e-mail, você tem seu Teams, você direciona e-mail para gestor, você direciona e-mail para outros departamentos. Então você já fica bem preparado A mesmo. gente participa da festa de final de A ano, gente festa ganha, da firma, ganha cesta de final de ano, ganha Tá- cesta de final de tá ano. almoça na integrado, né? Toledo, então... Você... Tá no pacote já, né? então. E assim, quando você entrou, passou no processo seletivo, a maior parte do tempo você era presencialmente dentro da empresa ou ficava mais lá na universidade? Então, no meu caso foi foi bem a questão do tinha a proposta ficar bastante lá no Hub, só que como era do Hardware, Tinha que ir. Então você ficou muito mais presencial. isso, Então, fiquei acho que muito mais presencial e Era uma balança de caminhão, não dava para levar. não dava para levar, então não dá para levar então mesmo. tinha meio que esse impeditivo de ficar boa parte no Hub. Entendi. A transição então foi mais suave porque você já passava Isso, grande porque parte eu do tava tempo lá. grande parte do tempo lá. Alguns alunos trabalham em projetos que eles levam um sistema que ele simula célula de carga. Então ele consegue simular a balança de caminhão. Fazer o teste ali. Tem vários, como é que chama? É o controlador, né? Os terminais. Terminal, tem vários terminais lá, tem várias impressoras, várias coisas a gente consegue levar para lá, para o aluno trabalhar de lá. Mas tem coisas, né, que só em campo mesmo para resolver. Mas quando tinha que ficar no Hub mesmo, tinha suas vantagens também. Então você estava perto da onde você ia ter aula. Então acabava o seu horário, sei lá, no andar de baixo você ia ter aula. Então tem essa vantagem, assim, sabe, de você atuar dentro da faculdade, dentro do campus também. Tem uma qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Às vezes dá para sair, fazer uma academia. Isso, a proximidade ali é uma vantagem muito grande. Muito, né? Muito. Eu acho que deu um casamento, deu um match legal, porque a gente observa o aluno que trabalha na FEI, ele faz exercício, ele come direitinho, ele leva a marmita. O aluno que fica mais na Toledo já tá até mais barrigudinho. É bem normal o pessoal ganhar peso. Começa a ganhar peso. É a culpa do refeitório, né? Exatamente. É o arroz, né? É o arroz, né? Todo mundo fala, é só arroz. Né? E, professora, pegando essa transição do aluno já para dentro da empresa, da indústria, a sua percepção deles com esses testes reais, como que você observa isso? Do que ele aprendeu na universidade e agora na prática mesmo, a sua percepção de como ele volta, por exemplo. Às vezes inverte, às vezes não, em geral inverte e eles passam a ensinar a gente. Eles passam a contar pra gente como que está sendo feito na indústria, às vezes a indústria está à frente, né, na pesquisa, isso é algo que a gente vê na Toledo, a Toledo não está parada, a Toledo está à frente da tecnologia, querendo, né, inserir IA, enfim. Então, às vezes a gente volta numa reunião e tá lá aquele aluno, oi, você tá aí, e agora ele tá lá como um funcionário interno ajudando a gente em outro projeto. Ajudando um outro aluno. E sabendo e vendo e aplicando novas tecnologias que ainda não estão por aí, né? Isso. Então, tá só ali dentro da empresa, da indústria, vai pro mercado ainda. Isso é algo que a gente vê a Toledo fazer, não são todas, mas é algo que a gente tem a oportunidade de participar, né? Sim. Pesquisa de alto nível, hein? Bacana. E assim, pensando do lado pedagógico, qual que você acha que é o maior ganho que tem quando o aluno ele testa no campo, ele está na sala de aula, mas ele vai e testa isso em campo? É aprender com propósito, né? Por que eu tenho que aprender cálculo? Às vezes não entra, né? Se a gente não tem um propósito. Ou na 7ª série, porque eu tenho que aprender Bhaskara, né? E ali, se você põe algo efetivo... Vocês lembram como escreve BR em letra cursiva? Eu sou de humanas. A minha filha tava esses dias, eu falei, eu não sei como é que escreve isso em letra cursiva. Então, assim, acho que são o que a gente chama hoje de metodologias ativas. E uma delas é aprender com um objetivo, né? Com um problema ou com um desafio. Então, ele começa a ver por que ele tem que aprender. O Eduardo trabalhou muito com desenvolvimento de placa de circuito impresso. Sim. E aí, ele não é só, eu quero pôr o resistor aqui. Não.
Ele tá perto de algum outro componente que é ruim, então... Você começa a entender um pouco de eletromagnetismo, o que você tem na faculdade. Começa a fazer sentido. Começa a fazer sentido, sabe? Então, Eletromag é uma das matérias que, se você não der propósito, o aluno de hoje ele não vai entender e não vai absorver, né? Então, com um projeto onde placa de circuito impresso tem interferência eletromagnética, ele vai assimilar e vai entender. E aproveitando, fala pra gente aqui, Eduardo, um teste, qual teste, o desafio que mais te marcou lá na Toledo? lá no Toledo? Algum que queimou, explodiu. Queimou e explodiu. É brincadeira, viu, segurança do trabalho. Não, isso não acontece. Não acontece. O que eu achei assim, bem desafiador, mais por conta do processo mesmo. Foi o que eu falei acho que eu até cheguei a comentar sobre as tag RFID, então, que geralmente vão nos caminhões. Então a gente estava testando a antena, testando interferência com a antena, interferência da antena com sem parar, então são muitas variáveis e começa a abrir assim, um campo de possibilidades muito grande. Então, como resolver esse problema, como limitar esse campo, como que essa antena não vai interferir, ler a leitura do caminhão do lado. Então, você tem que traçar todo o perfil da antena. Então, esse foi o que foi bem mais trabalhoso, envolveu muita coisa, assim, envolveu até outros setores. Então, acho que isso me marcou bastante. E você pegou ali do começo ao meio e fim? Eu peguei ele assim que eu cheguei, que eu entrei no Hub, foi uma das primeiras tarefas, assim, e ela repercutiu bastante, então ela ficou bastante tempo. Então eu peguei quase que o andamento inteiro, assim. Tá. Esse é um problema também nosso lá da FEI. Quando a gente vai conversar com eles, para eles explicarem pra gente o que eles estão fazendo, eles começam com siglas. Porque não sei o que, eu não lembro agora. Não, é normal Eu não, você tá... Eu não sei, eu não tô interna, eu não sei essa sigla. É igual, né? acho que logo no início você estava comentando, você falou assim, tem o MVC, MVI. Foi. Então, para você que está aí do outro lado, não faz a menor ideia do que é MVC, MVI, marketing e vendas do comércio, são os produtos voltados para o varejo, marketing e vendas da indústria, que são os produtos industriais. Mas é justamente isso. A gente está muito habituado e tem que se policiar, porque assim, quem está do outro lado não faz a menor ideia. Não faz a menor ideia. Então, às vezes eu falo para ele assim, me explica como se eu fosse a sua mãe. Eu preciso fazer um relatório científico disso aqui, mas isso aqui tá um relatório técnico de empresa interno ainda, né? Tem isso aí, né? Siglas, né? Então, a gente começa a aprender com eles como que vocês trabalham internamente. Isso, e tem alguns equipamentos que tem para ajudar, são números. Então, se você não está inserido muito, e ainda na engenharia tem alguns que são códigos aí, vai ficando cada vez mais complexo. Sim. E outra coisa também, aparece clientes diferentes, né? O cliente da fazenda X, o cliente do açougue Y, que às vezes quer, mais no agro, que quer algo mais dedicado. Então, eles se deparam também com problemas mais específicos, né? Fazer uma coisa mais dedicada para aquele cliente. Isso, principalmente a parte de sistemas, né? De automação de processos, que você pega, acho que são muitos projetos. Acho que não só no agro, mas pegar a indústria no geral é muito específico daquela indústria, né? Que nem ele falou, ele trouxe o exemplo da antena, mas nós estamos falando de balança ou nós estamos falando de antena? Ou nós estamos falando de sem parar, não é? Do que a gente está falando? É isso. Tudo. É isso, que é o gerenciamento como um todo, né? Tudo. E você comentou que esse da antena foi um desafio, né? Muito que te marcou. Tem algo que já foi implementado, assim, que te marcou como, legal, isso aqui como equipe, tô vendo ali no mercado isso, que projeto bacana que eu desenvolvi. O da Preset, que é a balança mais tecnológica que a gente tem, né? Que inclusive até a professora falou de toda tá implementando IA e tudo mais. Eu sempre quero ela pra gente mostrar na feira da feira. É uma balança muito legal e a gente pegou ela não nascendo, mas assim, se lapidando, assim. Então a gente participou de bastante teste. Qual que é o melhor posicionamento das câmeras, qual que é a melhor especificação de microfone para ter reconhecimento de voz. Com luz, sem luz. Com luz, sem luz. A luz interfere no reconhecimento ou não. E depois de você ver, ela funciona assim, colocou banana, reconheceu banana. É quase tipo, eu ensinei ela mais ou menos, sabe? Então é bem legal. Você vê um projeto tão complexo, tão robusto e você ajudou ali a fazer, sabe? Você participou do processo. E a gente falou sobre normas, certificações.
quando teve que lidar com isso mesmo, a questão do incentivo, ó, você tem que fazer isso aqui agora, pegar tudo que você aprendeu, mas você vai lidar com normas, certificações, padrões, foi um choque, ou você já estava visualizando que isso ia ser necessário, que é necessário no seu dia a dia, como engenheiro? Quando a gente chega, a gente é meio que apresentado assim, o ambiente da empresa, então você recebe alguns treinamentozinhos, então você recebe um pouco falando da história da Toledo, aí eles passam algumas portarias, então você já começa a entender já que vai ser cobrado algo desse gênero, assim. Mas, então como você já vai meio familiarizado, então você já vai sabendo onde você está pisando. Mas quando você pega realmente para ser bem criterioso... Fica trabalhoso. Fica trabalhoso, assim, você ajustar, assim, fazer ajuste fino para realmente... Atender as normas. Acho que lembrando disso, eu até lembrei uma coisa do Eduardo e do Samuel que eles trabalharam. A gente adquire softwares, né, específicos, às vezes até caros, né, assim, comerciais, e eles às vezes recebem, alguns recebem cursos, e tudo isso pelo convênio, né, e o caso deles foi, eles precisavam aprender o Altium, a ferramenta, que é um software utilizado aí na cadeia produtiva, e aí para isso eles tiveram que aprender. Então, acho que isso enriquece o currículo deles também, né, então ele pode pôr lá que ele sabe trabalhar com Altium. É uma oportunidade bem única mesmo, foi que a professora falou. É um software que é caro, se você for fazer a parte, você tem que ter a licença, ou às vezes eles te dão licença de estudante, mas ainda assim, é um mercado, principalmente do Altium, que é de projetar a placa, né? Placa de circuito impresso, que nem todo lugar fornece, os cursos são caros, então realmente enriquece mesmo. E, professora, eu vou perguntar para você, assim, o que você enxerga nos próximos passos do Hub? Assim, qual o futuro do Hub dentro da FEI? Que é algo que a gente está galgando, né? Que é participar mais das pesquisas a longo prazo. Eu acho que com essas questões de visão computacional, né? Pesar por imagem, né? Essas coisas bem disruptivas, eu acho que a gente pode contribuir bastante com a Toledo. Então, essas pesquisas de mais a longo prazo, né, é algo que a gente está vislumbrando aí. E um segundo ponto, a gente está cada vez mais levando a Toledo para conhecer os nossos laboratórios. A gente tem laboratórios de todas as áreas, né? Por exemplo, a gente tem balança rodoviária e a gente tem civil. Então, a gente pode trabalhar essa questão de pavimentação junto, que é uma dor dos dois lados. Então, vocês podem usar os nossos laboratórios, né? Então, a gente está perto. Então, no final do ano passado, a gente levou uma leva de gestores para conhecer toda a possibilidade, todos os laboratórios que a gente tem, né? E cada vez mais a gente contribuir para as pesquisas, para a engenharia, para o desenvolvimento da Toledo. E comentou, né, sobre outros parceiros para seguir nesse formato, com a FEI, até em outras universidades, mas é um trabalho que dá para ser feito, a dificuldade de conseguir um trabalho nesse formato com outros parceiros. Sim, sim. A questão do interesse também dos parceiros, que é difícil ter que fazer toda aquela é difícil. junção. Geralmente, que você comentou, quando a gente, né, aborda uma empresa, ela fala, eu não tenho dinheiro. Né? Até você explicar, eu não quero seu dinheiro. Né? A gente quer fazer uma parceria de pesquisa e desenvolvimento, com incentivo fiscal. É muito complicado, as pessoas não entendem o que é a lei da informática. Né? O que é todo mundo ganha no final. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Então, o que a gente tem é um case de sucesso que a gente pode apresentar, que até o Ministério de Ciência e Tecnologia poderia usar a gente como um puta case de sucesso do que é a lei da informática. Como aproveitar bem esse investimento, né? Sim, e aproveitar e fazer pesquisa interna e produto brasileiro, desenvolver a pesquisa no Brasil, né, engenharia, voltar, né, tantas fecharam suas portas por causa dos produtos chineses, e a Toledo está aí, é uma amostra disso, e muito provavelmente porque a Toledo investe em pesquisa e desenvolvimento. Mantém ali a roda de inovação, vai atrás. Não investe, assim, posso dizer, assegurar que é um dos maiores investimentos que a gente faz lá dentro,
em desenvolvimento. Sim, sim. Eduardo, eu queria perguntar para você, assim, agora que você está mais inserido dentro da engenharia, o que você acredita que vai transformar a engenharia nos próximos anos? Algo meio que vem na sua cabeça, assim, de futuro, de visão. Cara, acho que a pesagem por imagem é algo que me chama muita atenção. É algo que eu não pesquisei tão a fundo assim ainda, mas me parece assim, muito abstrato ainda, sabe, conseguir fazer isso. Eu peguei pouco para trabalhar até na Toledo mesmo, mas as tecnologias que tem já são muito interessantes, essa estimativa de peso por imagem. Então, eu acho que é uma tendência que tá vindo. A IA já é uma realidade, já é mais questão de implementação, mas acho que é mais ou menos nesse segmento. Entendi. Você acha que a IA vai chegar num ponto que ela vai conseguir, talvez, reconhecer, bater o olho e saber pelo material, tudo, fazer esse... Entendi. E aí, pensando já nisso, como é que você imagina a sua carreira, a sua profissão, o dia a dia de um engenheiro daqui uns 5, 10 anos? Com toda essa tecnologia que a gente parece que está conhecendo, algumas pessoas têm formação de algumas e outras que a gente nem imagina que vai existir. E completando, você vai voltar a pesquisar, você vai voltar a fazer um curso, você vai voltar a fazer uma pós, você vai continuar ou você chega, não quer mais ver? Então, acho que esse é o ponto mesmo. A tendência é cada vez mais você não estagnar, né? Então, você tem que sempre buscar conhecimento. Então, é voltar para a academia de alguma forma e se manter atualizado. Não só quanto profissional, até como o Toledo mesmo, que é o que a Toledo já faz, né? Que é investir nessa parte de desenvolvimento e pesquisa. E nós, enquanto profissionais, fazer a mesma coisa. Se a Toledo está indo até a universidade, nós, enquanto profissionais, temos que fazer a mesma coisa, voltar e buscar se especializar. E cai naquilo, né, professora? Eles fazem a parte da universidade acadêmica, vão para o mercado, para a indústria. Não, tchau, não. Algum momento da vida, pela evolução, tecnologia, eles vão ter que voltar. Vão ter que voltar, não dá mais pra... Hoje só a faculdade já não é mais nada, né? Então, hoje você tem que ter uma pós, seja na área que você está fazendo, ou seja nessas áreas de tecnologia, de IA, né, de developers, mas eu acho que você tem que voltar. A faculdade não vai sair, não chega, né? Mas essa parte é importante. Talvez, a gente estava discutindo isso hoje um pouco mais cedo, talvez, justamente sobre a universidade, hoje, assim, são cursos de 4 anos, assim, longa duração, pensando no modelo hoje de como as coisas estão evoluindo. Talvez, acho que a própria estrutura da universidade mude para coisas mais curtas, né? Porque, sim, assim, você vai fazer um curso de 4 anos quando chegar no 4º ano... Já, a tecnologia é completamente diferente. Acabou. Não é o que 2 meses... a gente vê no Google, como seja, cada 2 meses tem uma mudança que a gente tem que se adaptar ali, né? Constante. Então, acho que é mais nesse sentido, né? Isso é um paradigma para a academia, né? Porque a academia... A gente vive em guerra interna, né? Porque uns levam que a gente precisa de muito tempo, outros, né? É transformar o algoritmo em vida real, né? Porque você... já tem o que você é. Na teoria, eu escolho. Eu não preciso ficar vendo tudo. Então o algoritmo entendeu, então eu só vou passar para você isso. Então na vida real, talvez, a gente estava conversando sobre isso mesmo hoje, sobre a questão da grade, dos 4 anos, 5 anos. Não, 1 ano e meio, quero só fazer mídia. Só quero fazer... às vezes pontual, às vezes, né, um curso pontual para o seu trabalho, pesagem, por exemplo. Uma coisa mais específica, dedicado, né? Direcionada. Você é mais especialista ainda do assunto. Bacana. Só dar passar todos os pontos aqui que a gente falou então um pouquinho do Hub, falou dessa parceria, falou um pouquinho de futuro também, do que a gente imagina. Professor, tem algum ponto que você acha que a gente esqueceu aqui, que você gostaria de complementar, comentar, que acho que a gente não falou? Acho que, não. Eu lembrei uma última coisa aqui, que a gente aprende também com os problemas que eles trazem, né? Ele estava falando, né, de pesagem por IA, né? A gente tirar uma foto de um caminhão e imaginar quanto que tá o peso desse caminhão. Eu não fazia a menor ideia, né? O caminhoneiro, às vezes, tenta burlar o sistema de pesagem.
Então, o Brasil inteiro, o Brasil não é para amadores. Não, cara, o jeito que ele acelera, que ele freia, eu não fazia a menor, a gente não conhece. Então, assim, eles trazem curiosidades, né? Teve uma vez também que um gestor falou para mim que pesar pintinho, ele tinha que, o cliente queria que ele fizesse um sistema para pesar pintinho, mas é muito difícil, né? Pesar pintinho é pelo saco, né? Você junta um saco e tal, não sei o quê. Aí ele contou uma curiosidade, que você não pode chegar muito perto dos pintinhos, porque senão eles morrem do coração. Assustado. Assustados. Tem que ter um cuidado. Então, eu vou falar para vocês que é uma troca de aprendizado constante. É muito legal. Maravilha. Bacana. E para fechar aqui, geralmente a gente pede para os convidados uma dica de peso para quem está ouvindo. Então, professor, eu começar você, ou você quer que comece com o Eduardo? É com vocês, tanto faz. É mais um conselho para os estudantes ou um conselho para quem está entrando no mercado de trabalho. É com você. É uma dica sua. Minha dica é de aproveitar. Aproveite a faculdade. Aproveite o seu tempo de universidade. Eu sei que muito por conta de estágio, você fica muito tentado a deixar a universidade de lado, porque pensando na carreira e tudo mais. Mas é fundamental, é importante. É muito da base do que você vai usar no futuro. Então, entra até o que a gente comentou. Parte de eletromagnetismo, você acha que você não vai usar, você usa em algum lugar. Então, é a base do seu conhecimento. E aproveita essa base e o que a gente comentou aqui também depois que saiu, entende o mercado, aproveita o mercado, entende a dor e volta, que hora ou outra você vai precisar voltar sim. Boa. E professora, uma dica também, um conselho para os estudantes, para eles se prepararem melhor pelo momento do mercado atual, o que pode acontecer lá na frente. Eu vou copiar o seu. Boa. Se vocês puderem participar de projetos internos da instituição, né? Eu acho que é isso que você falou, o ganho, né? A qualidade de vida, continuar com o principal, que é a academia, que é aprender, que é a faculdade, né? Passar por esse período. E vou roubar também o que ele falou, não pare de estudar, né? Acho que tem que ser constante, né? Realmente não dá para parar. Se parar, você passa para trás, ainda mais hoje em dia. E é isso, acho que encerramos por hoje, Thiago. Encerramos aí. E então, professora, muito obrigado pela participação, pela presença aqui. Eu que agradeço. Eduardo, obrigado também por ter aceitado o convite e ter participado com a gente. E é isso, assim, acompanhe os nossos canais, ative o sininho para receber a notificação, siga a Toledo nas redes sociais e próximo mês a gente tem mais. Valeu. Pessoal, obrigado.